algumas alterações. Verso 11 ao 14 do capítulo 5 da carta aos Hebreus diz o seguinte: sobre quem temos muito que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Porque quando já devieis ser mestres, necessitais de que vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus. E chegastes ao ponto de precisardes de leite, e não de alimento sólido. Verso 13. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Verso 14. Mas o alimento sólido, pertencente àqueles que alcançaram a maturidade, é também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento, tanto do bem quanto do mal. Vamos orar? Incline sua cabeça e vamos buscar ao Senhor. Eterno Deus e Pai, mais uma vez queremos aqui elevar a Ti as nossas orações. Que nesse momento o Senhor venha a nos ensinar, a nos trazer a clareza sobre as Escrituras. Ó Pai, que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas sim praticantes, Deus. E que essa tão graciosa maturidade seja dada à Sua igreja, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos conduza neste momento, que o Senhor, Deus, perdoe os meus pecados e que o Senhor me utilize como Teu instrumento para que a Tua palavra seja anunciada com clareza, com objetividade. Mas a aplicação é do Teu Santo Espírito. Que haja salvação nesta noite, Deus. Que haja, Senhor Deus, santificação. Que o Senhor haja nos corações de todos os ouvintes, em todas as épocas, em todos os lugares, Senhor. Use o meio da transmissão online para alcançar outras pessoas. E estou certo de que Sua palavra é eficaz para realizar isso. Obrigado, Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, como nós já estamos habituados, o autor de Hebreus ele vem trazendo diversas doutrinas e ao mesmo tempo ele faz uma pausa e faz uma exortação. Mas vamos contextualizar aqui um pouco onde nós estamos. O capítulo 5 foi destinado até aqui no verso 10 para falar sobre o ofício do sacerdote. Um dos objetivos também do autor de Hebreus é fazer comparativos. É pegar os antigos costumes judaicos, a lei sacrificial, toda a tipologia do Antigo Testamento e trazer a exemplificação substancial em Cristo. Então, logo quando ele fala de sacerdote, aquele que recebia os sacrifícios, ele traz isso para Jesus Cristo. Ele diz que nós não precisamos mais daquele sumo sacerdote imperfeito que tinha que oferecer sacrifícios tanto por ele mesmo quanto pelas pessoas. Nós temos um superior, um grande sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por que isso? Porque ele é rei. Melquisedeque, segundo o texto de Gênesis, ele era rei em Salém. E ele também era sacerdote. Então, desta mesma ordem, que mais para frente ele vai trabalhar ainda, é Cristo. Os ofícios de Cristo que são profeta, sacerdote e rei. Aqui podemos ver que o autor de Hebreus conhece esses ofícios e faz o comparativo destacando a preeminência do nosso Salvador. Ele também já fez isso com anjos, ele também já fez isso, esses comparativos com Abraão, com a linhagem de Abraão, falando que ele era o tão aguardado descendente, a semente de Abraão. Nós já vimos comparativos com Moisés, ao qual recebeu a lei, era o profeta. Cristo é um profeta superior, porque ele veio nos anunciar pessoalmente, sendo Deus, toda a sua lei, todas as suas diretrizes. E o autor de Hebreus tem isso em mente. E por que estamos aqui pregando Hebreus? Por que eu escolhi Hebreus? Porque Hebreus ele trata justamente de teologia bíblica. O que é teologia bíblica? É o enredo das Escrituras.
O que ele vem fazendo até aqui, amados, no capítulo 5, e vai continuar, é falando por que isso foi dito lá no Antigo Testamento. O que significava aquilo? Qual é o sentido espiritual? O autor Hebreus, essa carta, amados, te traz clareza sobre uma leitura do Antigo Testamento. Então, quando o assunto é teologia bíblica, eu tenho que utilizar essa carta. Principalmente para destacar os pactos, onde ele vai trazer uma diferenciação entre a antiga aliança e a nova aliança. Ou seja, uma aliança superior que é fundada, em Cristo substancialmente, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue. E aqui agora, após ele apresentar o ofício de sacerdote, ele começa a fazer algumas admoestações. Um mestre, um professor, amados, como este autor, que está ensinando a igreja, é rápido, amados, para identificar qual estudante aprende e qual que ainda está ficando para trás. É perceptível e abençoado como uma memória privilegiada, por exemplo, porque temos diversos níveis de intelecto. Uns guardam mais rápido, outros não. Mas um mestre, ele sempre está atento a isso. E não é diferente do autor de Hebreus, que parece conhecer este público aqui alvo. Inúmeras vezes o mestre precisa repetir as lições, exercitar a paciência com os estudantes, que por natureza são lentos para aprender. O escritor de Hebreus interrompe, então, toda a linha de raciocínio que ele estava tendo sobre sua explicação do sumo sacerdócio de Cristo para fazer uma admoestação. Uma admoestação é uma repreensão, é uma correção. Estou te admoestando, filho. Por quê? Por causa da sua conduta, que precisa ser corrigida. E admoestar nas Escrituras pode ser, inclusive, você dar umas varadinhas. Não é o caso aqui, né? Porque está falando a adultos, a crentes. Ou não. Alguns infiltrados ali também no meio. Mas, amados, todo ensino, o objetivo de todo professor, de todo mestre, de inclusive esse pastor, é que os seus ensinos sejam absorvidos. Essa é a preocupação nossa. As palavras do autor de Hebreus são severas e penetrantes nesta admoestação. E alguma coisa está drasticamente errada, pois ele faz uma pausa e ele precisa fazer essa correção. Tomando-se por base um padrão comum, os leitores já deveriam ter se graduado, mas eles não foram bem-sucedidos nos exames. Sabe por quê? Por falta de interesse, diligência, preparação. Quando eu cuidava de jovens, muitos deles pediam, vou ter uma prova amanhã, queria pedir para orar. Eu sempre falava, você estudou? Se não estudou, não vai tirar nota boa. Não vai vir lá um efeito osmose, né, e vai te trazer clareza sobre a prova. Eu sempre digo aqui também, Deus tem os meios. Sabe qual que é o meio, jovem, para você ir bem na escola? Estudar. Final de semana, em vez de ficar jogando videogame, abrir os livros e, para pirar. O autor de Hebreus identificou isso na igreja, sabiam? Vamos ver isso a partir do verso 11. Utilizando agora a King James atualizada. Quanto a isso, diz o autor de Hebreus, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Então veja. Quanto a isso, ele fala. Quanto a isso o quê? O que ele vem falando. E a última coisa que ele disse no verso 10 foi, chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando, tratando sobre qual tema então? O sacerdócio rei de Jesus Cristo. Principalmente esta ordem, que foi a última coisa que ele disse, ordem de Melquisedeque. Um assunto que no capítulo 7, se você abrir aí um pouco mais para frente, já no verso 1, ele vai começar a abordar de novo sobre essa ordem de Melquisedeque. Olha lá no verso 1 do capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando
este regressava da matança de reis e o abençoou. Então ali ele vai começar a revisitar esse assunto. Mas agora ele faz uma pausa. Ele poderia continuar, emendar aquilo que está no capítulo 7 com aquilo que ele já vinha dizendo? Sim. Mas antes ele precisa corrigir as pessoas. Graças a Deus, eu não sou o único chato. Né? Este homem aqui também pausa aí, ó. E ele já fez diversas vezes isso, né? Amados, o escritor dá a sua advertência. E como já sabemos, ele intercala a doutrina com a advertência. Doutrina e admoestação. Doutrina e exortação. Por quê, amado? Não adianta você receber as doutrinas, sendo que as doutrinas que você recebe de Deus não é transformado em vida prática. Não é transformado em vivência, em experiência. Então é necessário, às vezes, nós fazermos algumas pausas e ver como é que as coisas estão sendo aplicadas na sua vida. E graças ao nosso bom Deus, que igrejas pequenas como a nossa, isso dá para ver facilmente. Dá para se medir, através do convívio, através dos acontecimentos, para ver o nível de experiência bíblica, prática, que os irmãos estão tendo. Então, amados, ele vai intercalar, ele vai continuar com esse sistema de pausas e admoestações. Mas, amados, muitos aqui, nesta carta, esses ouvintes, tem algumas características diferentes. Por que eu digo isso? No capítulo 6 isso vai ficar muito claro. Como igreja, irmãos, nós sabemos que nem todos que estão na igreja são salvos. Isso é um fator crucial para nós. E o autor de Hebreus sabia muito bem disso. Então, os seus ouvintes são crentes genuínos, crentes maduros, responsáveis, crentes que também são fracos e também réprobos. Essas três categorias sempre irão existir. E ele tem isso em mente quando ele está escrevendo isso. E ele diz: temos muito que ensinar. Eu tenho muito que falar ainda. No versículo 11, o autor de Hebreus se afasta do assunto, como eu disse, que estava abordando, e primeiro ele expressa a ocasião e a razão. Ele vai explicar o porquê ele está pausando. Ele diz, amados, que é um assunto difícil, inicialmente, correto? É um assunto complexo de se falar, e ao mesmo tempo, a condição dos ouvintes não é favorável. Por isso, ele evidencia a necessidade de parar com este assunto do sacerdócio de Cristo e aplica a sua advertência. Por quê, amados? Ele diz, quanto a isso temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes. O que ele quer dizer com isso? Alunos preguiçosos. O autor tinha planejado continuar o seu ensino, estava na mente dele. Continuar abordando, continuar explanando sobre Cristo, e quando falamos de Cristo é algo agradável para nós. Mas ele tem que parar. Amados, o autor tinha planejado, então ele faz essa pausa, e o tema é avançado demais, segundo a concepção que ele está tendo para os seus leitores. Sua teologia é muito profunda e seus leitores são muito preguiçosos. Não são incapazes, são preguiçosos. Amados, veja que a palavra que ele utiliza para denominar os seus ouvintes é, no grego, notros, que significa lento para entender, audição embotada, parece que tem tampões nos ouvidos. Ele os adverte dizendo o que eles tinham, o que tinha de lhes dizer seria difícil deles ouvir. E ele não diz isso para afugentar as pessoas, mas para aguçar a atenção. Como sucede que aquilo que nos afigura fácil, não é assim com você?
Quando você tem um assunto fácil de se abordar, a sua atenção ela reduz. Porque já é algo habitual para você. Agora, quando eu falo, ó, eu vou falar de algo aqui, mas isso é difícil, hein? Automaticamente, o seu instinto vai te levar o quê? Ficar mais tenso. Você vai ficar mais atencioso. É justamente isso que ele quer. Porque, como eu disse aos irmãos, no capítulo 7, ele vai retornar a falar sobre esses assuntos. Então, amados, geralmente o que é fácil nos torna lerdos, lentos, vagarosos. E assim como somos aptos a ouvir mais atentamente e nos defrontarmos com algo que nos afigura algo obscuro. Ele pausa esse assunto difícil. Falar sobre o sacerdócio e reinado de Cristo e ao mesmo tempo olhar para a situação das pessoas é algo que realmente nos traz aos pastores muitos impasses. Uma das coisas que eu fico pensando sempre, eu tenho certeza que todo pastor sério faz o quanto que será que as pessoas estão aplicando os ensinos que estão recebendo? O quanto que vocês estão assimilando? Pouquíssimos são, amados. Pouquíssimos são aqueles que se interessam, se aprofundam, leem, tiram dúvidas. Pouquíssimos. Nesta igreja aqui, às vezes que me perguntaram sobre escrituras, sobre a pregação, dá para contar nesses dedos aqui. E o que isso caracteriza? Das duas, uma. Ou está sendo 100% entendível, 100%, não fica nenhuma dúvida, ou a preguiça está te dominando e você é um indolente. Só tem essas duas possibilidades, não tem outra. Porque o assunto é sério, o assunto é grave, o assunto trata das nossas almas, e quando eu falo de alma, eu falo de eternidade. Não é para se ter dúvida, é para se ter clareza. E o autor ele está se preocupando justamente com isso, o quanto que vocês estão aprendendo. Deus se preocupa com isso, o quanto que você está se aplicando. Verso 12. Apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres. Ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Talvez algumas versões vão falar oráculos, né? Mas é a palavra, é a revelação de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devieis estar recebendo alimento sólido. Se você pensa que o autor está para brincadeira, ele não está. Ele está exortando seriamente essa igreja. Está nos exortando hoje. Apesar de que a essa altura, ele diz, já devesseis ser mestres. Amados, ele olha para a condição desses judeus. Principalmente os judeus. Que já tinham toda a lei, que já estavam habituados, que era um povo que ouvia todos os sábados, todas as semanas, sobre a palavra de Deus. E ele fala, vocês já deveriam ser mestres. Quem deveria estar ensinando era vocês. Não sou eu. A igreja, amados, deve crescer, deve avançar. Aqueles que ouvem o evangelho, os que aceitam pela fé, devem compartilhar seus conhecimentos, devem trazer instrução, afinal a grande comissão é de pregar o evangelho e ensinar a obedecer a tudo que Cristo tem nos falado. Agora, amados, nós não estamos nem pregando o evangelho. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o povo cristão? Eu penso, se tivesse que se escrever uma carta como essa hoje, se as advertências não seriam muito mais sérias, não seriam muito mais graves, penetrantes. Amados, mestres aqui não quer dizer educadores profissionalmente qualificados. Antes ele se refere ao crente que conhece as verdades bíblicas, mas apesar disso falha em
impor a sua habilidade em prática. Esses são os indolentes. Ensinar, amados, tanto na grande comissão, ensinar a obedecer, não é você falar, tá vendo? Isso aqui está escrito, isso aqui está escrito, isso aqui está escrito. Você tem que fazer isso, tá bom? Aí o filhinho olha para você e você faz. O ensinar aqui, ser mestre, que o autor quer dizer vocês já deveriam estar vivendo isso na prática. A vida de vocês já era para ter sido transformada a ponto de vocês mostrarem o que é viver uma vida piedosa. Isso é ser indolente. Conhecer, e tem pessoas que são PhDs em Bíblia. Tem pessoas que conhecem tudo, conhecem todas as doutrinas, tem livros e mais livros. Mas no que diz a exemplos práticos, vivência piedosa, pode jogar fora todos os livros. Ainda estáis precisando de alguém que vos instrua. Aí você pode perguntar, mas ele está instruindo. O que ele quer dizer? Ele está falando sobre um outro tipo de instrução. Tal reprovação contém uma piedosa medida de censuras, visando instigar os judeus em sua indolência. A intenção do autor é que os ouvintes ouçam essas palavras e façam uma autoanálise. Ele deseja suscitar a indolência. Ele quer que você e eu olhamos para nós mesmos e veja, e aí? Como você tem vivido? Qual é o tipo de conduta sua lá fora? Qual é? Indolência. O autor diz que era um absurdo e que deveriam envergonhar-se disso, a saber que estivessem ainda no rol do berço, crianças, bebês, quando eles já deveriam ser mestres. Devieis ser mestres de outros, diz ele, enquanto que na verdade sois nem ainda alunos capazes de compreender os ensinos fundamentais. A escola cristã é uma escola prática, irmão. A escola cristã não é o ensino médio que você foi lá, aprendeu a fazer fórmula de Bhaskara e nem utiliza mais isso na sua vida. A escola cristã é uma escola prática. É uma escola de vivência. A melhor escola que as pessoas dizem, né, que aprendem aqui em Mogi das Cruzes, a maioria das pessoas que elogiam é o Senai. Aí você pergunta, por quê? Porque o Senai pega você e te coloca com a mão na massa para aprender. Você quer ser eletricista? Então vai desencapar fio. Vai tomar choque lá. Tá lá o quadro, faz. Construção civil? Olha lá, areia tá ali, pedra tá ali, cimento tá ali. Vai virar massa. Vai lá virar massa, você vai aprender. A escola cristã é assim, amado. Não é teoria. Você não está aqui num culto de doutrina para aprender teoria. Você está aqui para você aprender a ser uma pessoa que glorifica a Deus. Com a sua vida. E para esses a qual ele escreve, fala, esse tempo já era para estar em prática muito tempo. Ainda estáis precisando de alguém que vos instrua. O quê? Mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra. Que é a admoestação, irmãos. E isso serve para nós. Que vergonha. É como, vamos supor, você vai lá, se forma na faculdade, faz todo um curso, né, faz toda uma preparação, trabalha, tem experiência, aí fica lá 20, 30 anos na profissão. Aí você chega em um novo trabalho, tem outras pessoas no mesmo cargo que você, aí o seu chefe vira para você e fala, onde que você estudou? Você não sabe nada. É isso que está acontecendo aqui. Que tipo de crente você é? Que tipo de crente você é? Na prática. Eu não estou falando de conhecimento, não estou falando de confessionalidade, eu não estou falando... Porque ser reformado, irmãos, é muito mais do que ter uma confissão.
Ser reformado, estar numa igreja bíblica é muito mais do que você conhecer, mas sim viver. Eu às vezes falo isso, mas se fossem descrever, irmãos, o Deus que você apresenta a eles na prática, como é que seria esse Deus? As pessoas olham para a sua família, elas descrevem que tipo de Deus. Nós acabamos de cantar aqui no Salmo 16, não oferecereis sacrifícios a tais deuses. Mas a verdade é outra. Porque o mundanismo está na sua casa e você permite que ele esteja. Você está oferecendo sacrifício para deuses diferentes. Ontem foi dia da mulher, eu tive que falar com algumas irmãs, né? Mas é normal, às vezes por falta de instrução. Mas o engraçado é de cristãos que me procuraram para tentar debater comigo. Ah, então não posso dar parabéns para minha mulher? E sempre com argumentos relativistas, né? Que impressionante, né? É sempre tentando relativizar as coisas, né? Mas eu quero que você me mostre na Bíblia onde que está para se comemorar Dia da Mulher. Dia da Mulher é todo dia. Amar a esposa, conforme Efésios 5, é todo dia. Entender qual é a minha responsabilidade como marido e como mulher, como filho, é todos os dias. A palavra já determinou. É enquanto houver vida. Não tem dia específico. E ainda mais sabendo que é uma data pagã, por que eu vou comemorar isso? É pagão. Natal é pagão. Cristo não fala para comemorar o dia do seu nascimento, mas sim da sua morte. Celebrar é isto. Então essas coisas estão inseridas no nosso lar. Parabéns. Parabéns pelo quê? O que você fez para ganhar parabéns? Então essas coisas vão impregnando e vão tirando a nossa sobriedade, que a gente tem que voltar para os princípios elementares da palavra, irmãos. Tem que voltar. Tem que parar tudo e falar, não, vem cá, você não está sabendo nada. Você não está sabendo nada. Você tem que voltar. Mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra, vocês perceberam mais uma vez? Ou seja, já são pessoas que tiveram certo contato com os princípios elementares da palavra. Tem pessoas aqui que já professam a fé. Amados, que admoestação, que censura. Os escritores dos catecismos, documentos reformados, eles incorporaram, na época da reforma, 3 documentos básicos elementares. Porque eu sei que na sua mente já deve estar aí brotando. Quais são os princípios elementares da palavra? Eu preciso saber. Porque talvez eu precise voltar, né? Eu tenho que saber quais são os princípios elementares da palavra. O autor não deixa isso explícito. O que é? Mas os reformadores, uma base, né? Para nós, sabe o que eles faziam, irmãos? Os documentos do ABC. ABC cristão. Credo dos Apóstolos, 10 Mandamentos e Oração do Pai Nosso. Eles consideravam que só seria crente realmente aqueles que conseguissem distinguir, discriminar, falar tudo sobre o que está nos documentos do Credo Apostólico, os 10 Mandamentos e a Oração do Pai Nosso. Isso é o ABC. É o ABC. Então só um teste. Você sabe? Você conhece o Credo dos Apóstolos? Sabe quais são as doutrinas ali explicitadas? Nosso catecismo, minha esposa sabe, que eu ensinei para ela há poucos dias. Está lá no catecismo. E o catecismo pega palavra por palavra e fala sobre o Credo dos Apóstolos. ABC. 10 mandamentos, você conhece os 10? Consegue recitar eles agora? Consegue explicar? Culto nos lares. Qual é o tema? 10 mandamentos. E a oração do Pai Nosso? Sabe quais são as doutrinas ali? Incluídas na oração do Pai Nosso? Tem crente que nem sabe, irmãos. Se um crente soubesse explicar isso, esses 3 elementos da fé cristã, ele poderia testemunhar Cristo. Princípios elementares. Embora não saibamos exatamente o que o escritor tem em mente aqui,
quando ele diz verdades elementares da palavra de Deus, não estaremos fora do caminho se dissermos os ensinos básicos da Bíblia. Que quais são? Ele dá alguns sinais, já no capítulo 6, verso 1 e 2. Leia comigo aí. Pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Verso 2. De doutrina sobre batismos e de imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos, e sobre o juízo eterno. Isso aqui é básico. Isso aqui é básico. Você consegue sentar, você cristão aí? Quem que será que é o cristão mais antigo? Eu sei que não, acho que não é eu não. Né? Acho que não é eu não, mas você sabe pegar esses elementos aqui? Mamãe, as mamães. Falar, filhinha, vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. Consegue ensinar? A fé em Deus. O que é fé? Esses são os elementos básicos da fé. Que 90% eu estou sendo bem otimista, eu acho. Ou modesto? Modesto. Não sabe. A cristandade não sabe. Não sabe o que é ter fé. Não sabe o que é ressurreição. Não sabe falar sobre os ofícios de Cristo. Não sabe. Apesar que o ofício foi parado, né? Os ofícios é além, né? Os ofícios de Cristo estão além. Mas batismo. O que simboliza o batismo? O que ele significa? É bíblico? Não é? O que é arrependimento de obras mortas? O que é isso? Isso é o básico. É o básico informado pelo autor de Hebreus. Amados, voltastes a necessitar de leite, ele diz, no verso 12, quando já devieis estar recebendo alimento sólido. A repreensão do autor é comparável às severas observações de Paulo aos crentes de Corinto. 1 Coríntios 3, verso 1 e 2, talvez você já veja esse texto na sua mente, né? Paulo diz, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. O pastor que nós recebemos num acampamento, ele falou, estou trabalhando na igreja, a carta de Corinto. Por quê? Porque é uma igreja carnal. Uma igreja cheia de cristãos fracos. Uma igreja cheia de intriguinhas. Se você vai na igreja e tem cheio de fofoquinha, cheio de intriguinha entre irmão, cheio de picuinha, já viu igreja assim? Já viu, Alanis? Já viu? Sabe o que isso é sinal? Carnalidade. Cristão fraco, preguiçoso, indolente. Ou não salvo, como eu vou daqui a pouco trabalhar. Porque, amados, uma coisa que vai ficar claro mais para frente aqui, é que o cristão fraco aqui, que eles falam, vocês são carnais, ele se assemelha muito com o réprobo. Ter uma fé pequenininha, salva, mas ela é perigosa. Por quê? Te assemelha a um réprobo. Você parece um ímpio que crê em Cristo. E aí vem a dúvida, né? Porque quando você se assemelha a uma coisa que você não quer ser, aí você fica naquele impasse, né? Sou ou não sou? Sou ou não sou? O que vai dizer é a sua vivência bíblica. Vivência. Amados, os bebês na fé não podem digerir o alimento sólido da palavra de Deus. Em vez disso, eles precisam de leite espiritual. Tenta colocar no estômago dessas crianças aí uma lasanha. Não digere. Por quê? Porque ainda estão em desenvolvimento, ainda estão crescendo. Aí você vai gradativamente, conforme o tempo, dando papinha, dando isso, aquilo, outro, e eles vão se desenvolvendo. Agora tem cristão que é assim também.
Tem cristão que você tem que ficar falando de arrependimento praticamente a vida inteira. Tem que ficar falando, isso é pecado, isso não pode, obras mortas, irmão. Obras mortas. Sabe aquele crente que você sempre tem que estar dando input nele? Né? Input que eu falo é dando um empurrão. Amados, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Porque quando eu conheci a fé cristã, irmãos, nunca ninguém, você pode perguntar para minha esposa, nenhum pastor, falou, você precisa ler a Bíblia. Você precisa chegar no horário. Isso aí é pecado. Quando eu me converti realmente, a primeira coisa foi dominar isso aqui, ler, querer viver, mudar, parar. Minha esposa sempre fala, para de beber. Quando eu me converti, eu fui lá e parei. Linguajar, parou. Ou seja, os princípios elementares já foram vindo. Agora que você olha hoje para os crentes, irmãos, é deplorável. É deplorável. Tem que cobrar roupa de homem. Tem que falar pra mulher, essa roupa aí acho que tá meio apertada, não tá não? Você não tá mostrando muito suas curvas? Isso é deplorável! Você acha que eu gosto? Aí volta contra mim, né? Nossa, pastor é chato, né? Pastor, não é que eu sou chato. É você que é indolente. É você que não sabe fazer as coisas certo. É você que precisa estar com leite toda hora. É você que precisa toda hora, titia Teteia, vem aqui, eu tenho que te ensinar. Você acha que eu gosto? Para mim é chato, irmão. É incômodo. Ter que te instruir toda hora sobre coisas básicas da fé. Básicas da fé. Irmão, tem que vir no culto de oração, tá? Trabalho não pretere, é culto de oração, tá bom? Tem que falar isso para um cristão, meu amado. Tem que falar isso, Isso é coisa básica. As pessoas perderam noção. Sabe por que perdeu a noção? Porque o mundo dominou a mente. Aí fala que é crente, mas é um crente pagão. Crente pagão. Tem que parar. Tem que voltar aos primeiros rudimentos. Os princípios elementares tem que parar. Corta o arroz, corta o feijão. Igual a nutricionista falou pra mim, pode cortar carboidrato, corta tudo, tá? Agora é só vegetalzinho. Só leguminho. Tá bom? Tem que fazer isso. Tô aqui falando de teologia bíblica e tô pensando, né? Quando caem uns textos como esse. E aí? Será que eu não tô muito avançado? Irmão, é vergonhoso. É vergonhoso. Vergonhoso. O estado dos crentes é vergonhoso. Paulo está lá se revirando no túmulo. Se ele vivesse na nossa época, ele acho que ele ia morrer em uma semana, Paulo. Em uma semana iam matar ele. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O autor de Hebreus chama o leitor da epístola, chama os ouvintes aqui, nós, crianças. Já viu aquela briguinha de marido e mulher? E às vezes para atacar, você está agindo em uma criança. Já pensou ouvir isso em âmbito espiritual? Você é uma criança. É incrível que os adultos na fé ainda estejam se alimentando de leite espiritual, não de alimento sólido. Ele usa a palavra criança para causar vergonha aos seus leitores. Vocês perceberam essa intenção do autor? Vocês perceberam que ele quer tocar na ferida mesmo? Que ele quer envergonhar as pessoas? Vocês são crianças. Já era para vocês serem mestres. Tem que parar, tem que cortar o alimento sólido, tem que te dar leitinho. Leitinho. E falando isso aqui, talvez para pessoas velhas, viu?
rabinos. Imagina nós. Amados, como pastor, ele não tem medo de repreendê-los. E diga-se de passagem, pastor que tem medo de repreender a ovelha não é pastor. Pastor que tem, minha reputação, vou ficar falando que eu sou chato. Pode falar o que você quiser. Mas se eu souber, eu vou te grudar. Eu vou atrás de você para você esclarecer para mim. Pode ter certeza. E, se possível, medidas administrativas e disciplinares. Porque a igreja não é lugar para isso. Isso aí você tem no trabalho, você tem em qualquer diabo. Na igreja não é para ter essas coisas. E aqui eu não admito. E a nossa função é preservar a unidade da igreja, irmãos. É preservar a unidade da igreja. Amados, devemos progredir, devemos aprender, a fim de não ficarmos sempre no conhecimento rudimentar. Não deixemos que a profecia de Isaías 28, verso 10, se cumpra em nós. O que diz lá em Isaías 28, 10? É preceito sobre preceito. Põe aí, por favor. Isaías 28, 10. Ensino em cima de ensino. Ao contrário, é indispensável que nos esforcemos para que o nosso progresso corresponda ao tempo que nos é concedido. Preceito de Isaías. Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Situação de Israel. Amados, não podemos ser assim, amados. Pelo contrário, e ele já falou, esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso. Como? Não é leite. É um esforço de ter as nossas vidas enquadradas aos preceitos bíblicos, irmãos. Não é preguiça. Ler a Bíblia não é opcional, é necessário. É necessário. Cultuar com a sua esposa, com seus filhos, não é opcional, é necessário e prioridade. Prioridade. Verso 13. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. E não tem experiência no ensino da justiça ou da equidade, dependendo da sua versão. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança. Estão percebendo a ênfase que ele está dando nisso? Consequentemente, fica evidente que a conduta de uma pessoa que não assimila os rudimentos elementares é uma criança. É uma criança. E o autor deixa isso claro. Que a estagnação de uma pessoa no crescimento da graça, no conhecimento prático das Escrituras, é passiva de admoestação. Uma coisa que eu nunca gostei, irmãos, é de ter que alguém ficar me lembrando das coisas que já eu sei que é minha obrigação. Você pode pensar, isso é orgulho. Não, irmão, é vergonha na cara. É vergonha na cara. Já pensou você, pai de família, todo dia sua esposa fica, ô filho, tem que trabalhar. Bora, acorda, deixa o horário já. Só mais um pouquinho. Já pensou? Que lastimável. Que lástima. Pois é, sabe esses maridos que eu estou alegorizando? Tá cheio de cristão assim. Tem que ler a Bíblia. Tem que orar. Você não se envergonha disso, não? Se for para um acampamento em família, uma coisa que eu saí envergonhado. Envergonhado. Eu falei, não, mulher, nós temos que mudar isso agora. É hoje. Chega. Se eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, eu peco. E não precisa vir um pastor da onde for e falar, você tem que ajustar isso aí.
E tem pessoas que parece que ficam esperando. Ah, quando o pastor falar, eu faço. Quando o pastor falar, eu faço. Tem cristão que parece tinha que voltar a ser criança, né? Pegar a vara e sentar lapada. Para aprender. Porque é um povo que tá além de dolente, tá folgado, tá preguiçoso, tá dormindo, tá no mundo, tá misturado, é dia da mulher, é Natal, é tudo. Eu tremo, me dá ânsia de vômito pensar como é que é viver um mês na casa desses cristãos. O que deve ter lá? Horrorizante deve ser. Horrorizante. Liga lá, chega lá. 7, 8 horas, sei lá que hora que é que passa também. Big Brother. Aí senta lá. Alá. Aí o filhinho lá brincando e vendo lá também lá, as orgias. Crente. Você acha que você é crente? Quando eu e minha esposa entendemos o que é o evangelho, a primeira coisa que saiu de casa é televisão. Não tem televisão em casa. Não tem. E pensamos seriamente, falei com ela depois, celular aí é só por necessidade, porque eu já estou quase voltando aqueles Nokia tijolão. Só para você precisar falar comigo, você liga. E não está demorando, daqui a pouco eu vou ter que fazer isso, viu, irmão? Daqui a pouco eu vou ter que fazer isso, porque o que nos faz pecar essa porcaria aí? O que nos faz pecar essa porcaria? A entrega pro filho, ó, joga aí, pra você ficar quieto aí. Fica aí, ó, vendo o Facebook aí, ó. Aí dá pra mulher, ó, Instagram, ó, que legal aí, ó. Aí a mulher fica quietinha, né? Fica horas lá também. Ô, irmãos. O autor está querendo falar sobre Cristo, sacerdócio, rei, e ele tem que parar porque não dá. Que vergonha. Que vergonha. E ao mesmo tempo que a vergonha é tão sério que você não pode ouvir sobre os ofícios de Cristo. Por quê? Porque você não tem condição. Será que é sério isso que está acontecendo aqui? Eu tenho que parar de falar sobre o seu Salvador porque você não tem condição de ouvir. Você não tem estômago, você não tem vida para isso. Você não tem estrutura para isso. Por quê? Porque sua vida é mundanizada. Você é preguiçoso, indolente. E nem é o que eu estou falando, não. Isso aqui está tudo aqui, essas palavras estão tudo aqui. Ó. É ele que está falando. E ele diz, não tem experiência. Perceberam isso? Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança. Então ele reitera mais uma vez. E não tem experiência no ensino da justiça. O que ele quer dizer? Ao fazer uma inferência lógica da ilustração das crianças que vivem no leite, o autor indica que assim como crianças não sabem a diferença entre o certo e o errado, assim também o destinatário desta carta não estão familiarizados com o ensino acerca da equidade. Está claro que devemos entender que o escritor está usando uma metáfora para apoiar a sua argumentação. Leite, criança, tudo isso é alegórico para falar sobre a situação espiritual das pessoas. As pessoas perderam o senso. Sabe o que ele está falando aqui? O que ele quer dizer ensino da justiça? O contexto explica o que é. As pessoas não sabem mais discernir o que é certo e o que é errado. As pessoas não têm mais senso. Porque assim, amado, uma coisa que você tem que concordar. Se você está tendo alguma prática mundana na sua casa, é porque você acha que aquilo é correto. Ou, ao mínimo, não é danosa. Na sua consciência. No seu entendimento. Mas o que prevalece? É o entendimento bíblico. É ele que determina se é certo ou se é errado. Os cristãos ontem perguntaram, é errado eu ficar, então, comemorar esse dia? Você deveria ter vergonha de perguntar isso para mim.
E não foi um não, nem dois, nem três, foi mais, tá? Se sentiram ofendidos. Vocês leram lá que eu coloquei lá? Se sentiram ofendidos. Que feminismo é um movimento satânico. Satânico. E eu, como cristão, vou pegar uma data que uma mulher feminista, socialista, que a partir daquilo ali é a que fundou o movimento, é a partir daquilo ali que veio aborto. Aí eu, cristão, vou levantar essa bandeira? Ha! Aí eu preciso falar para você que é errado, irmão. Ah, isso é muito radical. Eu ouvi isso ontem. Isso é muito radical. Jesus condena o radicalismo. Você acha mesmo que Jesus vai chegar para mim no dia do juízo e falar: André, você não comemorou o dia da mulher? Você acha mesmo? Você acha mesmo isso? Tá ficando cômico ser crente. Tá virando piada. Tá virando piada. Você acha que ele vai chegar: poxa, André, você tirou a televisão de casa, hein, meu? Pra que tanto isso? Você acha? As pessoas estão perdendo o senso, não sabem mais o que é certo e o que é errado. Não tem mais balança, perdeu. Como é que é quando vai aferir a balança? Como é que é? Talhar, né? É talhar? Não lembro. Tem um... Talha, né? Tarar a balança. Isso, tara a balança. As pessoas perderam isso, as pessoas não sabem mais. A balança está toda desregulada, tá tudo perdido, tá tudo... Eu acho que é hora de parar, irmão. Acho que é hora de parar e você pensar, olhar para sua casa, olhar tudo que está à sua volta, analisar sua rotina, as coisas que estão na sua casa, que está na sua família, que está no seu trabalho. Você tem que parar e falar: peraí, o que está acontecendo aqui? Talvez você seja tão envolvido que você está que nem o povo de Nínive, não sabe nem discernir o que é da direita e da esquerda. É o que está acontecendo aqui. E o mais agravante é que você não pode conhecer a Cristo profundamente. É impossível que você conheça Ele profundamente se você continuar assim. Ensino da justiça, amados. Não tem experiência no ensino da justiça. Apesar de ser, amados, uma alegoria de crianças, leite, podemos pensar que o ensino da justiça deve trazer implicações para as nossas vidas no que tange justificação. Por quê? Afinal, qual a diferença entre uma pessoa adulta e uma pessoa imatura? Qual que é a diferença? Fala: esse é crente. E daquele? Isso é meia boca. Eu acho até que não é, hein? É simplesmente, o que traz essa balança? Uma balança ferida. A capacidade de se amoldar ou não com este mundo. Quando que você fala que a pessoa é crente mesmo? Quando você vê que ela é um alienígena neste mundo. O que eu quero dizer com alienígena? Ela não se amolda com nada que nós vemos. E somente com isso aqui. Tem crente que ficou uma semana sem abrir a Bíblia. Eu não sei como consegue. Eu não sei como consegue. E o tempo que você não está abrindo, você está fazendo outra coisa. Isso aí é certo também. Perguntar o celular, né? O celular entrega, né? Tem aí, você entrar em configurações lá, mostra o tempo que você fica, né? Facebook, tá tudo lá. Registrado lá. Nem quero abrir. Amados, é como uma família. Veja só. Em uma família existem diferentes faixas etárias, não tem? Tem o pequenininho, não tem o mais adulto. A igreja é assim também. Diferentes necessidades. O que o autor está querendo dizer dentro dessa pluralidade da igreja é que existem aqueles que estão iniciando na fé, aqueles que já são mestres e aqueles que são réprobos. Logo, a dieta deve ser diferente para cada um deles, fluindo da palavra. Você pegar lá, por exemplo, o avô do Victor, que está lá na família, o médico já cortou um monte de coisa. Agora, se der a minha dieta para ele, o senhor vai morrer. Não aguenta. Então, a igreja não é diferente.
A igreja ela tem que ser balizada sempre para cima, sempre para avançar, mas não significa que às vezes vão ter que parar e falar, vem cá, beabá da fé, ABC. Vamos voltar. Vamos voltar. E o que vai trazer essa balança? É o seu senso de justiça. É o seu senso de retidão. É o quanto você sabe falar, não, isso sim. O propósito da perfeição está aqui, ó, diante dos nossos olhos. O genuíno propósito da doutrina, e nós estamos num culto de doutrina, é adequar a nossa união a fim de nos desenvolvermos. O homem perfeito, a estatura perfeita, a medida da plena maturidade. Devemos naturalmente revelar misericórdia com aqueles que não experimentaram a Cristo, caso eles sejam incapazes de ingerir alimento sólido. Mas se alguém ainda não cresceu com o passar do tempo, o tal é inexcusável se permanecer perenemente no jardim da infância. Efésios 4, verso 11 ao 14. Presta atenção nas palavras de Paulo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso dentro da igreja. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, cada um já com a sua função. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Ali está o foco. Tá? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Coisa que o autor aqui viu na igreja e teve que parar. Por quê? Porque ele tem que alcançar essa unidade. E cheguemos à maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Está aí, ó. O nosso padrão, então, já está estabelecido pela Bíblia. É a maturidade. É a unidade da fé. E para que isso aconteça, Deus determinou uns para pastores, outros para evangelistas, outros mestres. Para que essa unidade venha, para que essa plenitude venha. Por isso que eu mandei no grupo, não sei quantos leram lá. Cada um cumprindo a sua função. A pessoa precisa de aconselhamento. Quem que vai dar aconselhamento, irmãos? Quem? Quem Deus escolheu para isso? É o pastor da igreja. É o pastor da igreja. Porque você pode estar tão mundanizado, o seu pensamento, a sua vida pode estar tão mundanizada, que você vai mundanizar mais um. Então, ó, fica caladinho e encaminha para quem Deus realmente determinou para isso. É simples. E isso é preceito bíblico. Se eu estou numa igreja e não sou pastor, eu não sou o pastor. Se eu não ensino, eu não ensino. Isso é básico. Deus sabe o que ele está fazendo? Deus sabe, irmão. Você tem dúvida? Deus sabe o que ele está fazendo. Ah, mas eu não queria que fosse ele. Então o problema é seu. Você é mundano. Você é mundano. Nem os governantes ímpios a gente deve questionar. Romanos capítulo 13. Quem dirá os oficiais da igreja? Que ele escolhe. Que ele escolhe. Então, amados, tudo isso é criancice. Tudo isso é criancice. Eu queria cantar. Ai, queria que fosse assim. Tudo isso é criancice. Criancice. A pergunta é, você é quem Deus determinou para que tome essa decisão ou não? Para que faça isso ou não? Não é. Então pronto, final. Acabou. Acabou. Da onde que surgem as guerras? Insurreições?
De onde que surge tudo isso? Tiago fala. Da cobiça. Cobiça. Não queria que fosse assim. Você está cobiçando. A pergunta é, mas quem disse que não deveria ser assim? Estão entendendo, irmãos? Estou sendo claro? Tudo aqui, ó, as pessoas não têm mais parâmetro de justiça, não tem mais equilíbrio na sua vida. Por quê? Porque tem que voltar para os rudimentos elementares. E tem que fazer isso, por quê? Para atingir a unidade da fé. Para que a igreja seja edificada. Então tem que exortar, por isso que o autor de Hebreus já falou, exortai-vos uns aos outros, esforcemo-nos, acautelai-vos, irmãos. Olha o que ele diz lá no capítulo 3, verso 12, acautelai-vos, irmãos, que nunca haja qualquer um de vós com um coração mau e incrédulo, que se aparte do Deus vivo. Ou seja, do capítulo 1 até agora existe uma sintonia absurda em tudo que ele está falando. Não está se perdendo os assuntos, está tudo interligado. Isaías 29, 8, o perigo de permanecer na imaturidade. Porque esse texto de Isaías 29, 8 está falando sobre aqueles que são réprobos. Veja. Como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Ou seja, lutam contra Deus. Ou seja, são rebeldes. Ou seja, vive nessa inconstância. Ordem sobre ordem. Verso 14 e último. No entanto, o alimento sólido é para os adultos. Alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Viu aí o que é o ensino da justiça? Você precisa ter critério. Você precisa ter parâmetro bíblico na sua mente. Está lá na escola a nossa filha lá e chega um mau elemento e fala, aí, ó, celularzinho aqui, ó. Vamos ver esse vídeo junto aqui, ó. Se você tem uma mente apurada, biblicamente falando, você bate o olho na legenda do vídeo. Digo mais, você olha no olho do cara e diz, oh, pode sair daqui, vai embora. Sai de perto de mim. Não dá? Você já percebe. A pessoa, você já vê a intenção dela no olho dela. Já dá para você ver o que ela já está querendo, agindo com malícia, agindo com, né? Ou às vezes fazem umas perguntinhas, mas não sei o que, não sei o que lá. Eu já sei aonde está querendo chegar. Eu já sei onde que está a malícia. Mas por quê? Porque eu tive vivência? Não, porque a Bíblia deixa a nossa mente muito afiada do que é mal e do que é bem. É a Bíblia que faz isso. Por isso que devemos lê-la todo dia. Por isso que antes de você trabalhar, você deve ter um punhado na sua mente. Para quê? Para você não pecar contra o Senhor. Guardar no seu coração a palavra para não pecar contra ti. É isso que é. Agora, se aparta disso aqui. Você vai ver o que você vai virar. No entanto, o alimento sólido é para os adultos. Adultos precisam de alimento sólido. Não de uma dieta de leite. O escritor chama os adultos de pessoas maduras. Aqueles que estão constantemente tomando decisões sobre condutas éticas. Esses já sabem fazer distinções. Não relativizam. Mas sim crescem em piedade e vida conformada. Sabe quem são os maduros? Aqueles que você não precisa falar nada para ele. Pelo contrário. Ele te ajuda de uma forma que você nem pensa. Antes de você pensar, ele já está lá. Tem uma situação que ele tem que tomar uma decisão, ele já sabe, antes mesmo de tomar a decisão, ele já sabe o que tem que fazer. Está no trabalho, vem as influências externas, ele já sabe onde ele tem que pisar. Ele já sabe, isso é ser maduro. Estou andando aqui, tem uma prostituta naquela esquina. Sou maduro? Pego outro quarteirão. Vou ir para quê?
Maturidade isso. Não é radicalismo. Maturidade. Tá? É maturidade. O nome está sujo. O que eu tenho que fazer? Imposto de renda tem que ir agora declarar. Eu não tenho salário. Perguntei para o contador. Marcelo, e aí? O que eu faço? Declara porque é melhor. Tá bom, vamos declarar. Tem que pagar 200 conto. Fazer o quê? Maturidade, irmão. O ensino da justiça tem que estar em nós. Ser justificado em Cristo, tá tudo bem, é uma ação judicial de Deus. Mas você acha que isso não traz implicações para a sua vida? Você não é santificado? O Espírito Santo não habita em você? Isso é viver cheio do Espírito. Andem no Espírito. Andem no Espírito. Aí vai na casa do crente, gato net, gato na energia, 2 quadros, um desliga 15 dias, depois... Eu conheci um crente assim, sabia? 15 dias desligava lá o disjuntor e ficava direto, né? Que ele quebrou a bengala lá da frente, aí puxou um fio, né? 15 dias. É porque você faz isso, os governantes roubam, relativismo, tá vendo? Você não declara imposto, você paga para os caras roubar? Tá relativizando. Tá relativizando. Você tem que saber o que você tem que fazer. Dê a César o que é de César. Pague o seu imposto. Tenha a sua consciência limpa diante de Deus. Agora tem crente que tem que falar para ele que ele tem que pagar as contas em dia. É brincadeira. É brincadeira. Alimento sólido é para adulto, Romanos 12, para que você entenda o que é ser maduro. E se você quer ser maduro, olha o que é ser maduro. Romanos 12, verso 2. Pode pôr no verso 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Rogo pelas misericórdias de Deus. Que se ofereça em sacrifício vivo. Vai vendo aí o que é o ensino da justiça. Santo e agradável a Deus. Este é o culto. Este é o culto racional de vocês. Ele continua. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Vamos ler juntos? Só tem o mundo aqui, né? Juntos, vamos lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Quer ser maduro? Aqui. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como é que eu renovo minha mente? Sua mente está impregnada com o mundo. Como é que eu consigo renovar, limpar isso? Aí você limpa. Aí você renova. Você está sempre aqui nesse caminho. Está tudo errado. Vamos avaliar esse meu caminho à luz da palavra. As decisões que eu estou tomando, as atitudes que eu estou tendo, à luz da palavra neste caminho, está tudo errado. Então você tem que fazer o quê? Volta. Volta. Renovem-se. Transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar, veja só, e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Será que tem que ser radical, irmão? Será? Senão você nunca vai experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Nunca. Nunca. Precisa mudar aqui. Os quais pelo exercício constante da fé. Veja só, no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, ou seja, os adultos, pelo exercício constante da fé. Essas pessoas maduras têm treinado e continuam a treinar seus sentidos espirituais e morais, renovando sua mente. Os adultos são repetidamente confrontados com decisões morais que precisam ser feitas. E por causa da experiência, eles podem fazer escolhas conforme o ensino da justiça. Exercício constante da fé. É criança que a gente tem que ficar acordando para ir para a escola, senão não vai, não é? É
criança. Não é adulto. O adulto já sabe a hora que tem que sair de casa e trabalhar. Estou falando um padrão, né? Um adulto, o mínimo que se espera, né? Porque hoje tem crianças adultas. Né? O corpo, né? Tem aquele filme lá, trocaram de corpo, né? A criança foi pro adulto, né? E ele continua. Exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Tá aí, ó. Você consegue discernir o bem do mal? Será? Pensa bem. O quanto que você conhece da palavra? Você já leu ela inteira? Uma pessoa que quer ter a mente renovada, o mínimo é constantemente estar lendo a palavra. No mínimo, se você tem 1 ano de cristão, já era para você ter lido a palavra inteira. 366 dias? 65, né, para ser mais exato. Você não conseguir ler a palavra, o que está acontecendo? Você está mundanizado. Você está priorizando outras coisas. Você não está renovando. Você está se amoldando com o mundo cada vez mais. A única coisa que vai te fazer reagir ao mundo é o ensino das Escrituras, irmãos. A antitese para esse mundo é o ensino da palavra. Não tem jeito. E é por isso que ela é chamada de a espada do Espírito. Efésios 6, verso 17. A espada do Espírito é a palavra. Ou seja, é a forma que você combate. A sua reação está na palavra. O autor deseja que todos os cristãos sejam maduros. E eu também quero. Que todos nós sejamos maduros. Não um e o outro. Se tiver um no nosso meio que ainda não está, a gente tem que parar. Tem que voltar lá para os elementos, rudimentos da fé básica. Não devemos nos contentar nunca, irmãos. Que gênero de fé é esse que oscila confuso entre a verdade e a falsidade? Fé que a todo instante está sujeito a ficar reduzida a nada. O escritor não se contenta em deixar esse fato apenas na mente. E as pessoas são tão enganadas por Satanás que ela crê numa mentira e ela fica naquela mentira presa. Qual que é a única forma para ela sair daquela mentira, irmão? Remédio? É remédio? É psicologia? É a palavra, a suficiência das Escrituras. Eu recebi um pastor aqui que é psicólogo, ele inclusive dá curso lá na Charles Spurgeon, aqui de Mogi, eu não conhecia. Eugênio o nome dele. E eu perguntei para ele, e aí, você como psicólogo, qual que é o limite da palavra, até onde avançamos e até onde não avançamos? Ele falou, a palavra continua sendo suficiente para tudo. Nós tratamos, como pastores, com a palavra. Eu falei, mas e os remédios? Como é que fica? Ele falou para mim, remédio de psiquiatra não é curativo. Ele ameniza. Ele te traz, ele abaixa os seus ânimos, só isso. Mas ele nunca vai te curar. Eu falei, é mesmo? Eu fiquei, olha, já aprendi com o senhor aqui. Já aprendi. Aí as pessoas ficam tratando ansiedade como? Com remédio. Ansiedade é pecado? O que precisa? Renovar a mente. Maturidade. É isso que você precisa. Senão você descarta a suficiência das Escrituras. Não estou descartando os remédios, o uso dos remédios. Ele vai te ajudar só baixar o ânimo para que você tenha condição de ouvir. E aí a sua mente for indo sendo trabalhada. Mas você vai ficar a vida inteira no remédio? Claro que não. Até o ponto da sua mente ter sido transformada. Porque o Satanás, ele colocou uma mentira aí na sua mente. E você fica crendo na mentira, e você fica lá, mentira, mentira, isso que é verdade, isso que é verdade, isso que é verdade, é uma mentira. Aí você precisa, trocar o filme. Isso é o filme. Essa é a verdade. E o que ela diz? É isso. Tá? Eu digo isso, irmãos, porque foi uma conversa que eu tive agora há pouco tempo, foi muito boa para mim. Muito boa. Tá? Esclarecedora. Então, amados, fé que todo instante está sujeita a ficar reduzida a nada, isso não é saudável para nós. O escritor não se contenta em deixar esse fato apenas na mente, senão que menciona todos os sentidos para mostrar que não devemos jamais
desistir até que estejamos fortalecidos e armados de todas as formas para a batalha. E para você estar pronto para a batalha, isso aqui deve estar na sua mente, a verdade. Você não vai cair na astúcia. Lembra lá em Mateus capítulo 4, a tentação no deserto, como que Jesus rebate Satanás? A todo momento. Com a palavra, a espada do Espírito, meu irmão. É isso. Então você tem que sair da mentira e o mundo está pregando mentira para você. O mundo só vai te pregar mentira. Você precisa mudar esse mundo, cosmovisão, e vir para a cosmovisão bíblica. Para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso. Que Deus nos abençoe como igreja. Que Deus nos dê esse crescimento, essa maturidade, pois precisamos para experimentar a vontade de Deus. E conhecer Cristo. Porque ser conformado a Cristo é conhecê-lo de perto. Então, se estamos ainda no leite, não vai conhecer, irmão. Não adianta. Amém? Vamos orar? Incline sua cabeça.